Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo aí a sua audiência em qualquer parte do mundo. E hoje estaremos falando sobre os desastres naturais que acontecem no mundo e aqui no Brasil. Inclusive o governo prepara nova tecnologia para avisar com antecedência a população. Na questão de saúde, estaremos falando do câncer de próstata que matou em 2022 16 mil pessoas. Mas também teremos aí assuntos importantes, falando um pouco da questão de turismo, de educação e também de obras de artes aqui no Brasil. Mas estaremos também falando sobre um tesouro encontrado no nordeste do país através da seca que acontece. E lembramos que você nos acompanha através do Tele Brasil Notícias no YouTube ou Facebook, ou então mesmo você que prefere informações impressas diariamente, a Hora da Notícia no Facebook ou nos sites referidos aos nossos telejornais. Vamos então à edição desta semana para você. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a nossa edição falando dos desastres naturais que acontecem no mundo todo e aqui no Brasil. Inclusive, há uma preocupação em se preparar a tecnologia para que haja o alerta à população. E justamente o governo brasileiro, para aperfeiçoar a comunicação desses alertas, que é destinado à população sobre esse risco de desastres naturais, ele está preparando, através dos seus mecanismos, uma nova tecnologia para que com isso venha somar aos alertas por SMS aqui no Brasil. Vamos observar. O clima em novembro será marcado por chuvas abaixo da média no norte e nordeste e acima da média nas demais regiões do país. E o calor também vai estar presente em muitas localidades, onde os termômetros podem superar os 30 graus. A informação é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê ainda que até 16 de novembro o fenômeno El Niño poderá provocar grandes volumes de chuvas no sul e sudeste. Em anos de El Niño, normalmente no Rio Grande do Sul, a precipitação normalmente fica abaixo da média, ou seja, um período mais chuvoso, enquanto que na região norte e nordeste a chuva é mais volumosa. Principalmente na região sul, tanto no mês de novembro quanto no mês de dezembro, indica aí chuvas acima da média. E também em áreas também de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro também com chuvas acima da média durante o mês de novembro. Para aperfeiçoar a comunicação com os moradores, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional anunciou que até o início do ano que vem, o governo vai uma nova ferramenta para enviar avisos e alertas toda vez que for previsto um risco de desastre natural muito crítico. A população não vai precisar fazer o cadastro. A mensagem chegará aos celulares automaticamente e o atual alerta via SMS vai continuar. O governo federal está envidando esforços juntamente com a Anatel para nós fazermos o lançamento de uma ferramenta cuja nova tecnologia enviará avisos e alertas diretamente para a população compulsoriamente. Então, nós cremos que até janeiro de 2024, essa ferramenta já deverá ter sido implementada pelo governo federal e a população será a maior beneficiada com o lançamento dessa nova ferramenta. Saúde. Vamos agora falar de saúde, mas sobre o alerta sobre lotes falsos de medicamentos. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive, alertou profissionais de saúde a esse respeito. E também a população sobre, inclusive, lotes falsos de 2 medicamentos que são muito utilizados, né? Um é indicado justamente para a esclerose múltipla e o outro para diabetes tipo 2. Então fique bem atento nessa circunstância e observe bem as informações nesta matéria para você. A Anvisa emitiu um alerta para os profissionais de saúde e para a população, informando que as empresas identificaram lotes falsificados dos medicamentos Tysabri e Ozempic.
O Tisabre, que tem o princípio ativo natalizumab, é indicado para tratamento de esclerose múltipla. Já o Ozempic, que contém o princípio ativo semaglutida, é utilizado para tratar adultos com diabetes tipo 2. A empresa Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos, responsável pelo remédio Tisabre, comunicou à Anvisa que identificou um lote falsificado do remédio. Esse lote tem o código FF00336, com validade até janeiro de 2026. Para saber se o medicamento é falso ou não, o consumidor deve observar alguns aspectos, como erros de ortografia do endereço da empresa responsável pela importação e distribuição do produto no país, diferença na cor da faixa laranja e azul da embalagem, formatação das letras, ausência da inscrição em braille na embalagem. Em relação ao Ozempic, a Anvisa também foi comunicada pela empresa Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil sobre o reconhecimento de um lote falsificado. O registro desse lote é LP6F832, com validade até novembro de 2025. A Anvisa orienta que esses dois medicamentos sejam comprados apenas em farmácias regularizadas, na embalagem completa e com nota fiscal. Caso você identifique o lote falsificado, é importante comunicar imediatamente à Anvisa por meio do sistema da ouvidoria da agência. A gente sabe que medicamento falsificado ou lotes que não estejam em concordância com os requisitos que a vigilância exige, pode trazer uma série de complicações para a saúde da pessoa. O principal deles é a ausência do resultado. Então, se a pessoa tem uma doença grave, crônica, debilitante, progressiva e faz o uso de uma medicação contínua para controlar essa doença e passa a usar um remédio falsificado que não tem efeito, ele vai ter complicações advindas do descontrole dessa doença, seja ela esclerose múltipla, seja ela o diabetes mellitus tipo 2 ou qualquer outro tipo de patologia. E agora sim vamos falar de saúde, porque câncer de próstata no Brasil matou 16 mil brasileiros, isso no ano passado. E justamente o mês de novembro, que é o mês azul, chama atenção para os cuidados com a saúde, principalmente a do homem. O foco então desta campanha é justamente voltada aos alertas e principalmente para a questão do câncer de próstata, que por ano, como dissemos no início, matou aí aproximadamente no ano passado 16 mil brasileiros. Vamos observar. São realmente conscientes dos cuidados necessários para eles? Eu mesmo, só quando estou passando mal mesmo que eu procuro um médico. Tem até um amigo meu que falou, só quando eu estou sentindo alguma coisa mesmo que eu vou no médico. E acaba que às vezes é perigoso, né? Durante o Novembro Azul, a atenção está voltada para a saúde dos homens de uma forma geral, mas principalmente no câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum na população masculina em todas as regiões do país, perdendo apenas para os tumores de pele não melanoma. De 2023 a 2025, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Quando você tem esse diagnóstico numa fase inicial, o tratamento curativo, né, do paciente ficar curado do câncer, ele tem essa chance maior disso acontecer, de ficar curado, e ele tem menos efeito colateral da cirurgia e, ao mesmo tempo, tem um resultado curativo maior. Em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, a adesão à campanha Novembro Azul já é notável. As unidades de saúde locais promovem ativamente a conscientização sobre a saúde masculina. Isso evidencia um compromisso sólido com o bem-estar dos homens em toda a cidade. O que a gente busca fazer, principalmente as ações de conscientização nas grandes mídias, tanto aqui do município, mas também em campanhas nacionais, tem acontecido, né? O trabalho de porta em porta dos ACS é muito importante em captar esses pacientes, e no caso da população masculina funciona muito também a adesão de atividades extramuro, né? Para alcançar esses homens em locais que eles mais frequentam. Geralmente o homem tem muita resistência em falar sobre saúde, né? Ainda mais que algumas vezes são temas muito delicados, que envolvem a saúde íntima masculina, então eles não querem falar muito. Então depende muito da abordagem dos profissionais, né? Respeitando a ética e o sigilo, mas também desse olhar de muita informação acrescida do vínculo, que é o que a gente quer fazer na atenção primária também, sabe? Isaac já deu os primeiros passos em direção a uma vida melhor, focando em manter a saúde em dia. Eu era bem relapso, eu confesso.
né? Mas chegando aqui, os profissionais não me deixaram mais ser relapso. Hoje eu já mudei minha postura com relação ao meu corpo, porque eu me exercito hoje eu não fumo mais, eu percebo que com a ajuda deles eu tenho uma atenção maior com a minha saúde, tenho um cuidado maior comigo mesmo. Muito bem, vamos falar então de credenciais para idosos. Exatamente, uma coisa muito importante, porque as vagas para idosos já estão disponíveis no portal Gov.br. Cerca de 15 milhões de idosos com carteira, inclusive de habilitação, podem emitir esta credencial para o uso de vagas exclusivas, uma coisa que é destinada a ele no trânsito, por meio do aplicativo Carteira Digital. Porém, vale ressaltar que, por enquanto, o acesso está restrito a algumas cidades. O governo federal informou que já está disponibilizando até dezembro o acesso em todo o país. Assim que completou 60 anos, seu Edmilson correu atrás para conseguir a credencial de idoso, que ele usa em vagas reservadas nos estacionamentos. Você conhece o gov.br? Tem também a opção de você ir lá no carteira digital, aí você vai em condutor, depois de lá embaixo é o último que você escolhe, cartão de estacionamento. Aí você clica nele, ele abre e te dá as opções para você fazer o cadastro, e aí eles mandam no seu e-mail, através do aplicativo mesmo. Aí você manda imprimir. Eu mandei imprimir, mandei plastificar, e aí fica legalzinho. Se você precisa tirar o cartão estacionamento e não sabe como fazer na internet, procura alguém que sabe e possa te ensinar. Seu Edmilson emitiu o documento pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Este serviço para os idosos começou a funcionar de forma tímida, para pouco mais de 100 municípios em 17 estados. A expectativa é que, em breve, ele possa ser estendido a todo o país. A gente está fazendo essa emissão a pedido dos municípios, tá? São os municípios que pedem para a gente, e aí a gente autoriza essa emissão pelo portal da Senatran, e agora a novidade é pelo aplicativo, tá? A gente está propondo, e isso já está em consulta pública, uma mudançazinha na resolução, que vai permitir que a gente universalize esse acesso. Todo município, ou seja, todo o Brasil, possa acessar diretamente pela CDT e obter a sua credencial de idoso. A credencial de estacionamento é um documento obrigatório para uso de vagas especiais, tanto para maiores de 60 anos quanto para pessoas com deficiência física. As vagas são indicadas por pintura no chão ou placas em locais públicos e privados. Ao estacionar em vagas reservadas, os beneficiários devem obrigatoriamente colocar a credencial no painel do veículo. Estacionar sem credencial nessas vagas pode gerar multa. Todas as validações para a emissão da credencial do idoso são feitas no próprio aplicativo da Carteira Digital. Após a liberação, basta imprimir o documento e fixá-lo no painel do veículo. Apenas pessoas com mais de 60 anos que tenham carteira de motorista vigente podem fazer o pedido da credencial de forma digital. O idoso que não tem CNH, mas anda como carona, precisa fazer o pedido da credencial de forma presencial nos órgãos estaduais, como o Detran. Por enquanto, o cidadão que tem mais de 60 e não tem CNH, ele precisa ainda buscar no seu município. A tendência é que a gente vá inserindo novos serviços à carteira digital de trânsito, que está se transformando no aplicativo de trânsito nacional, na verdade. Vamos agora falar da vacina contra a Covid-19, que fará parte do Programa Nacional de Imunizações. Então, esse imunizante que é contra a Covid-19 fará realmente parte do calendário de vacinações dos brasileiros a partir de 2024. Vacina será obrigatória para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, para pessoas em situação também de maior risco, como também a gestantes, idosos e indígenas. E vamos observar mais detalhes nesta matéria feita especialmente aí para você.
É isso mesmo, de acordo com a secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, que conversou agora há pouco com a imprensa, a vacina contra a Covid será obrigatória, a partir do ano que vem, para crianças de 6 meses a 5 anos de idade e para pessoas em situação de maior risco, como, por exemplo, idosos, gestantes, puérperas, indígenas, pessoas imunocomprometidas, por exemplo. A dinâmica será a mesma da atual campanha contra a gripe e influenza, com a oferta da vacina para toda a população após o atendimento desses grupos prioritários. E a cada ano a vacina será remodelada para contemplar aí as novas variantes, e ela explicou ainda que a Covid-19 continua sendo monitorada de perto pelo Ministério da Saúde, uma vez que ainda é a doença infecciosa que mais mata no Brasil. A média no último ano foi de 42 mortes diárias. Atualmente a vacina contra o coronavírus está disponível gratuitamente pelo SUS para a população com mais de 6 meses de idade. Eu volto com você. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos agora então falar de apostas online. Você que gosta de fazer aquele joguinho, Olha, elas terão novas regras e também as empresas envolvidas poderão fazer o cadastro previamente das empresas. Porque hoje as bets viraram uma verdadeira febre aqui no Brasil. O problema é que a falta de regras mais rígidas, justamente nesse tipo de jogos, acabam deixando espaço para um mercado que é o mercado paralelo, que além de não pagar impostos, acaba reduzindo a garantia ali oferecida a quem é apostador. E para tornar o negócio ainda mais seguro, além das novas regras, as empresas que oferecem esse tipo de jogos, elas podem fazer o seu cadastro prévio. Vamos observar. As empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, cresceram muito nos últimos anos. Nesta modalidade, os possíveis ganhos são fixos e já conhecidos no momento da aposta. No meu caso, eu só apostei R$10. Tem pessoas que apostam aposentadoria, salário e vai deixar de faltar em muitas áreas. No início, sim, depois eu me lasquei. E perdeu quanto? Uns R$2.000. Um fenômeno que em tão pouco tempo é fácil de ser visto. Na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, 19 dos 20 times são patrocinados pelas bets. Justifica um ambiente não regulado, onde você consegue operar de qualquer lugar do mundo. Se você tiver como empresa em Curaçao hoje ou algum outro paraíso fiscal, você consegue receber clientes brasileiros, pagamentos são online. E você opera sem nenhum tipo de imposto ou controle. Então é uma coisa de alto risco, de alto retorno e de fácil execução. Então você atraiu gente do mundo inteiro para explorar esse mercado antes dele se fechar com um mercado regulado. Agora, o Ministério da Fazenda tem novas regras para exploração comercial da atividade. Entre elas estão: as empresas precisam ter sede ou filial no Brasil. As pessoas ligadas ao esporte, como atletas, árbitros e dirigentes, não poderão ser do quadro societário das bets. As empresas devem implementar uma política de prevenção à manipulação de resultados, à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. E ainda aplicar medidas de prevenção ao jogo compulsivo e de proteção a menores de 18 anos e idosos. Além dessas novas regras, o Senado discute uma regulamentação mais ampla do setor. Para o diretor técnico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, a preocupação é sobre a carga tributária. O Congresso ainda está por definir a alíquota sobre os jogos. Hoje está vindo 18% pelo texto que veio da Câmara. A gente tem expectativa que esses 18% vão para 10%, porque eles se somam a outros impostos da cadeia brasileira, chegando hoje num total de 30% em cima do faturamento. A expectativa inicial do Ministério da Fazenda é de arrecadar R$2 bilhões por ano com a nova medida. Depois, com um mercado mais regulado e com faturamento pleno, o valor da arrecadação para as contas públicas pode atingir de 6 a 12 bilhões por ano. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Para dos bancos, que têm o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente. É uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a responsabilidade objetiva de um banco diante dos golpes que foram ali praticados por estelionatários.
Inclusive, existia empréstimos e outras coisas que foram declaradas inexigíveis. Vamos observar com mais detalhes essas informações bastante importantes para você que acompanha a nossa parte jurídica. Para evitar fraudes, banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Pix fantasma, falso desenrola, golpe do boleto. As ocorrências por estelionato cresceram 326% no Brasil nos últimos anos. São 208 casos por hora, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 5 anos, quadruplicou o número de ocorrências do tipo no país. De 426.799 em 2018 para 1.819.409 ocorrências em 2022. Um crime em alta e que cada vez mais é difícil de identificar. O delegado Giancarlo Zuliani, que conduz a Delegacia de Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, faz um alerta aos consumidores. O consumidor hoje é alvo, não é? Tem que tomar muito cuidado com promoções, ligações, e-mails, não é? Sites que você consulta na internet. Às vezes alguma coisa que você faz uma pesquisa num site muito famoso, um buscador muito famoso, na realidade é um link falso patrocinado. O delegado também ressalta a necessidade de um aperfeiçoamento dos sistemas de segurança das instituições financeiras. É necessário que os bancos tenham um mecanismo para identificar transações atípicas, não é? Então, se a pessoa nunca faz empréstimo, não é? E de repente, em 1 hora, no sábado, ela faz 3 empréstimos de R$30 mil cada um e isso tudo é imediatamente transferido, isso é uma transação atípica, não é? E quase nenhum banco tem esse tipo de detecção. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma reconheceu a responsabilidade objetiva de um banco diante de golpe praticado por estelionatário e declarou inexigível o empréstimo feito por ele em nome de 2 clientes idosos, além de determinar a restituição do saldo desviado fraudulentamente da conta corrente. De acordo com o processo, o estelionatário telefonou a um dos titulares da conta como se fosse um funcionário do banco e orientou que ele fosse até um caixa eletrônico para aumentar o limite de suas transações. Em seguida, em nome do cliente, o golpista contratou um empréstimo e usou todo o dinheiro, inclusive o que havia antes na conta, que seria usado para pagar despesas de cartão de crédito e dívidas fiscais de outro estado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu ter havido culpa exclusiva dos clientes. No STJ, a ministra Nancy Andrighi declarou que os bancos têm o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. Essa posição, segundo ela, decorre da interpretação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do reconhecimento pelo STJ da responsabilidade objetiva das instituições financeiras no caso de fraudes cometidas por terceiros contra clientes. Além disso, Nancy Andrighi destacou que, embora tenha reconhecido que os clientes eram pessoas idosas e vulneráveis, o TJDFT desconsiderou essa condição. Com isso, seguindo o voto da relatora, a turma reformou o acórdão do TJDFT. Muito bem, vamos falar agora então de estética, porque o Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas, exatamente. E por ele ser o líder, né, sendo um dos países que mais faz cirurgias plásticas e o segundo em procedimentos estéticos, como por exemplo, nós temos aí o Botox, né, e também em meio a toda essa preocupação com a questão de aparência, que hoje domina muitas pessoas, é importante entendermos que existem questões fundamentais que são ligadas à questão da saúde mental, também às complicações físicas e até mesmo à morte. Vamos observar. A exposição do corpo é parte do modo de vida brasileiro, tanto que a lipoaspiração e a abdominoplastia estão em primeiro lugar entre as cirurgias plásticas mais realizadas aqui.
também estamos no pódio de outra estatística que impulsiona a valorização estética. Somos o terceiro país que mais gasta tempo em redes sociais. Nos conectamos em média 22 horas por mês no YouTube e quase 16 horas no Instagram. São tantos efeitos de imagem à nossa disposição que se tornaram comuns casos de pessoas que querem ficar iguais aos filtros prediletos. Existe um transtorno que nós chamamos de transtorno dismórfico corporal, onde o indivíduo passa a ter um comportamento que a gente considera até obsessivo. Mesmo quando não se tem o transtorno, é preciso refletir. Cirurgias plásticas mal sucedidas têm consequências graves ou fatais. A mãe do Felipe morreu no ano passado em Brasília após uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. Eliane tinha 56 anos. No terceiro dia posterior à cirurgia, ela já começou a sentir uns sintomas mais graves ainda, que foi uma palidez acentuada, né, os lábios bem brancos, falta de ar, falta de apetite, né? O abdômen bem inchado, duro, né? E os pés também bem inchados e frios. É muito difícil você fazer essa pós-luta, né? Que parece que você está sozinho. Você vai em uma delegacia, chega lá, parece que você está pedindo um favor. Nos últimos anos, doenças têm sido associadas à colocação de prótese de silicone, segunda cirurgia mais procurada no Brasil. A ásia, por exemplo, foi descrita em 2011 por um médico israelense. Essa síndrome, ela é caracterizada por uma expressão inflamatória muito grande no seu corpo que vai minguando, vai acabando com o seu sistema imunológico e você não vai conseguindo resolver cada infecção que tem no seu corpo, cada dano que o seu organismo resolveria sem essa síndrome. Já a chamada doença do silicone, termo usado para definir um conjunto de sintomas relatados por pacientes que fizeram implante, é estudada pela Organização Mundial de Saúde e, pelo menos por enquanto, não está catalogada oficialmente como doença. Foi um quadro generalizado de queda de qualidade de vida e de problemas de saúde. Sudorese incontrolável, choque elétrico, espasmo muscular, diarreia. Yula retirou o silicone há 5 meses e conta que desde então a vida mudou completamente. Já corri 10 quilômetros, gente. Não corria mais. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias está agradecendo a sua audiência e chegando ao seu final dessa edição semanal para você. E antes de encerrarmos, inclusive, estaremos falando aí sobre o IPHAN, que atua para justamente realizar a preservação do sítio arqueológico que foi revelado pela seca lá em Manaus. Um verdadeiro patrimônio cultural submerso nas águas do Rio Negro, no Amazonas, veio à tona com a seca severa que atingiu o rio. As gravuras encontradas nas rochas representam rostos humanos. Algumas parecem que estão até sorrindo. Essa arte rupestre foi feita há 2000 anos de idade por povos tradicionais que habitavam a região, segundo os pesquisadores. Peças de cerâmica também foram encontradas no local. E para evitar danos ou subtração dessa arte, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, faz fiscalização na área. O IPHAN está enveredando esforços, junto com instituições parceiras, para ações de vistoria, fiscalização e também ações educativas para a sensibilização das comunidades locais. Então, com isso, está se formando uma rede entre IPHAN, Governo do Estado, Governo Municipal, as polícias federal e as
polícias locais e também instituições científicas e organizações não governamentais que trabalham em prol da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Essa é a segunda vez que as gravuras do sítio arqueológico Ponta das Lajes podem ser vistas. A primeira foi em 2010, quando o último recorde da baixa do rio foi registrado. E agora, com a maior vazante em 121 anos, as inscrições milenares voltam a ficar expostas. Além da fiscalização, outras providências estão sendo tomadas, inclusive a instalação de um grupo de trabalho para a gestão compartilhada do sítio. Os bens arqueológicos descobertos no Amazonas pertencem à União. Sendo assim, a legislação veda qualquer tipo de aproveitamento econômico, destruição e mutilação deles. De acordo com o INFAM, qualquer pesquisa com intervenção em um sítio arqueológico sem permissão do órgão é ilegal e caracteriza crime contra o patrimônio natural e cultural. As penas variam de 1 a 3 anos de prisão, além de multas. Ao verificar uma situação de um sítio arqueológico, não mexer, não entrar, apesar de ser super importante, suscitar muita curiosidade, mas o mais importante é que, devido ao estado de vulnerabilidade, você tem que sempre procurar chamar algum especialista, alguém que possa lidar com essa situação da maneira adequada. Lembre-se, o patrimônio arqueológico é um patrimônio seu, meu, de todos nós. E preservá-lo é uma obrigação da gente. E este foi o Tele Brasil Notícias da semana, que, como dissemos, agradece a sua audiência. Estará de volta a semana que vem com todo o trabalho de nossa equipe técnica. Até lá!